Glória a Deus. Então vamos. Então, no domingo que passou, vamos todos agora prestar atenção. Nós aprendemos sobre a promessa de Deus. Diga: Deus tem uma promessa na minha vida. E Deus nos levou até o entendimento da principal promessa do Antigo Testamento, a nível de posse, que é a terra prometida. Como que isso pode refletir na nossa vida, nesse entendimento? Amém? Então nós vimos o que? Nós vimos que Abraão, ainda Abraão, né? Ele recebeu a palavra do Senhor, e Deus fez uma promessa para Abraão, e disse para Abraão que a descendência dele herdaria a terra. Não foi? A gente viu isso, que a descendência de Abraão é que herdaria a terra. E Deus falou com Abraão no nível espiritual, e depois ele mostrou no mundo natural como que seria essa promessa. Então ele falou a nível espiritual sobre as estrelas do céu, e falou a nível natural, no reflexo terreno, como que seria essa promessa. E aí a gente viu em Gênesis 15, 18, disse assim, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, ele falou a nível de cumprimento, no natural, na terra, não mais agora no céu. Agora o reflexo dela, ele disse: eu já dei. Ele falou: já dei essa terra à sua descendência. E essa descendência que ele falou, em Gênesis no capítulo 15, no versículo de número 13, ele disse assim, então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então ele estava dizendo para Abraão o seguinte: olha, você vai percorrer, vai peregrinar, você vai comer da terra, vai andar na terra, mas não vai tomar posse. A terra não vai ser sua, a terra vai ser da sua descendência. Sim ou não? E lá na frente a gente pôde observar isso. Aonde? Em Êxodo. Êxodo no capítulo de número 3, onde Deus falou agora com quem? Falou com Moisés, né? A gente viu tudo isso detalhadamente na semana passada, para a gente poder entrar na continuação. Ele disse assim, versículo 3:6, disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Ou seja, a terra prometida, a promessa que ele fez para Abraão, o lugar dos cananeus, dos heteus, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e o enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui ele está falando quem é a descendência. E qual é a descendência? A descendência seria esse povo que sairia do Egito, junto com Moisés. A promessa que ele fez para Abraão. Sim ou não? Então a gente precisa ter esse entendimento. E em Êxodo, no capítulo de número 6, ainda, ele diz assim, 6:7, tomai-vos por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vos lhe darei como possessão. No versículo de número 4 ele diz: também estabeleci a minha aliança com Abraão, Isaque e Jacó, pois para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos.
Então para Moisés ele deu a terra e disse: você vai tomar posse. Para o povo ele disse: Moisés, fala o povo que eles vão tomar posse da terra. Não vão apenas peregrinar como Abraão, mas vão tomar posse. Então diga assim: Deus me deu uma palavra, e eu vou tomar posse da palavra que Deus me deu. Amém? Então a gente precisa entender isso. E aí a gente entendeu o quê? Entendeu que o povo, esse referido povo que saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho junto com Moisés, aquele povo não herdou a terra, mas existia uma palavra que eles tomariam posse. E aí você diz assim: Deus muda? Não, Deus não muda. Deus mente? Não, Deus não mente. Mas então o que aconteceu? Nós falamos o que? Existe um fator impeditivo pelo qual aquele povo não herdou a terra. E qual foi esse fator impeditivo que nós aprendemos? Que é muito difícil muitas vezes a gente vencer isso na nossa alma: a murmuração. Então o povo não entrou por causa da murmuração. A palavra de semana passada está bem claro isso, e eu distribuí ela no nosso grupo aí na lista de transmissão. Mas fazendo um pequeno resumo para a gente entender a murmuração desse povo, para a gente entender o que significa isso, eu quero deixar aqui relatado um significado da murmuração. A murmuração é um estágio em decadência da minha alma, a nível de incredulidade. Então quando eu murmuro, eu estou sendo incrédulo, e esse é um estágio avançado da minha alma a nível de incredulidade. Ou seja, eu estou em estágio final de decadência quando eu murmuro. Eu recebi Deus, eu recebi o Espírito de Deus, mas eu não tive o entendimento que o produzir, que a terra produz pelo falar dos filhos de Deus. Então quando eu murmuro, eu estou em queda, eu estou em decadência, a minha alma está em decadência a nível do conhecimento e entendimento da pessoa de Cristo Jesus e o que Ele fez na cruz por nós. É isso que nós estamos fazendo quando a gente começa a murmurar sem perceber. Então a murmuração é o que? É a evolução. Isso é importante, é a evolução da incredulidade. Ela se desenvolve na minha alma, até que toma conta de mim por completo. E esse povo murmurava o tempo inteiro, e Deus queria abençoá-lo, e o povo murmurava, murmurou por comida, murmurou por bebida, murmurou por perseguição. Então tudo que vinha adversos a eles, o que eles faziam? Eles murmuravam. E isso foi um impedimento para eles não herdarem a terra. E nós vamos aprender, nós vamos detalhar um pouco mais. Então, a forma que a minha alma manifesta a incredulidade é pela murmuração. Então, qual é o manifestar de uma pessoa que já está em decadência no nível do que ela crê, da promessa que Deus fez para ela? Deus te deu uma palavra, e essa palavra ela vai se cumprir na sua vida, sim ou não? Então, como que a minha alma expressa? Porque eu até escrevi um texto dizendo: é o escape, é o alívio da minha alma quando ela libera a murmuração. Ela está presa ali, e ao invés dela conseguir confessar a palavra de Deus, igual nós vimos, o que a alma faz? Ela é tendenciosa a me enganar. Ela me engana. Então quando ela me engana, o que ela faz? Ela manifesta a incredulidade. Porque a incredulidade, assim como a confissão da palavra manifesta o que? Manifesta o agradecimento. Quando eu confesso a palavra, a evolução da confissão da palavra, a extensão da confissão da palavra é o que? É eu agradecer antes de eu ter na terra, mas eu já tomo posse. E o inverso disso? O inverso disso é a incredulidade manifestando a murmuração. Então um está em ascensão
o outro está em queda, em ascensão no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus, e em queda, em decadência de mim mesmo. Então por isso que a gente sempre fala, que eu preciso me libertar de mim mesmo, porque Jesus, ele disse para os discípulos dele: ainda não tendes fé? Ainda não tendes fé? Então a gente precisa ter esse alinhamento, e entender aos poucos, o que significa ser uma pessoa espiritual, um homem do céu. Você nasceu de novo, então existem passos que eu preciso dar, e um dos principais passos é aprender que a minha mente precisa ser transformada pela palavra de Deus, pela meditação da palavra, pela confissão da palavra, e não deixar que a incredulidade, que é o natural, é o normal da alma humana, é ser incrédula. Quando a gente nasce de novo, a gente tem condição de mudar esse cenário em Cristo Jesus, porque em mim habita o Espírito da verdade, o Espírito indesistível, o Espírito que o mundo não pode ter, mas eu tenho em Cristo. Como estão entendendo? Amém? Então, eu preciso entender e andar nisso. Então o que significa isso? Significa a murmuração, porque é muito difícil a gente está acostumado a ouvir palavras, né? Palavras que você vai sair daqui emotivo, vai sair daqui, nossa, que palavra. Mas existem momentos que a gente precisa sair daqui e pensar assim: o que eu preciso fazer para mudar? Então, encher a sua alma, e você sai daqui, parece uma aula de coach, você sai daqui cheio, mas passa 2 dias, parece que o negócio não anda. Então eu preciso ter esse entendimento, e saber como que eu posso sair desse lugar, para que a promessa de Deus se manifeste na minha vida. Amém? Então, Deus, quando Ele, em alguns momentos na Bíblia, Deus endureceu o coração dele, se zangou, vamos dizer assim. E um desses momentos que nós sabemos foi em Gênesis 6, quando ele enviou o dilúvio, porque o povo andava em pecado, e em Sodoma e Gomorra também. Ou seja, eu preciso levantar um outro povo, uma outra geração, porque essa já está perdida. E quando aquele povo no deserto, ele equiparou a isso. Por quê? Porque o povo murmurava tanto, que ele precisava cumprir a palavra dele, mas diante dele estava aquele povo, o povo incrédulo. E ele disse para Moisés: Moisés, eu vou fulminar o povo, porque eu preciso cumprir. Eu estou falando no Antigo Testamento, porque senão eu não vou cumprir a minha palavra. Eu estou aqui, te dei uma palavra, e o que o povo precisa? O povo precisa crer. Então o que a gente está entendendo aqui? Hoje, Deus enviou o Filho dele, Jesus, já salvou todos nós. Mas eu estou fazendo uma analogia no Antigo Testamento, que Deus, quando ele olhou para o povo e viu como o povo estava se comportando, ele falou: eu não tenho condição de cumprir a minha palavra desse jeito. Aí Moisés intercedeu pelo povo, e aí Deus falou: tudo bem então, Moisés, por 40 anos eles vão rodar aqui no deserto, de 20 anos para cima, esse povo vai morrer no deserto, porque de repente eu vou conseguir trabalhar na mente dessa outra geração, porque essa já está perdida. Então você percebe que Deus, a nível de você ter uma vida espiritual, ele comparou, ele fez a mesma coisa que ele fez em Sodoma e Gomorra. Ele desejou fazer, porque ele precisava cumprir a palavra, ele precisava cumprir. Isso eu estou falando no Antigo Testamento, porque daí viria o Messias. Se abortasse lá, não viria o Messias no futuro. Então isso tudo é conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado, ele entra na minha vida espiritual, ele para a minha vida espiritual, e ele retira a minha vida espiritual, mata a minha vida espiritual, como homem do céu. Então ele entra, ele para,
e ele retira a minha vida espiritual. Então eu não tenho uma vida espiritual se eu ando em pecado. Por isso vem o Salvador que nos justificou. Mesmo eu não merecendo, quando eu aceito Jesus, eu sou justificado. Agora, a mesma coisa acontece quando a gente tem o hábito de murmurar em Deus. Quando eu tenho o hábito de murmurar, a murmuração, ela entra na minha vida espiritual, ela para a minha vida espiritual, e ela retira a minha vida espiritual. Por quê? Porque a tendência é o quê? A tendência é a murmuração matar dentro de mim a palavra que Deus me deu. Ela mata a palavra que Deus me deu. Quantos estão entendendo isso? Por isso que existe esses dois cenários que eu estou falando, tanto do pecado quanto da murmuração. São duas coisas que Deus odeia, abomina isso. Por quê? Porque Ele precisa cumprir a palavra que tem para você. E diga assim: eu sou uma cidade, e Deus quer edificar essa cidade. Mas o que eu preciso ter? Fé. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E agora? Agora comigo. E o que eu preciso ter? Eu preciso ter fé. Então eu preciso começar a andar em fé. Porque o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então a murmuração vai completamente ao contrário a isso tudo. Então, quando eu confesso a palavra, a manifestação da confissão da palavra, a evolução da confissão da palavra, é eu começar a entrar no nível de agradecimento. Nós vimos isso. Eu começo a agradecer que eu já recebi. Eu começo a agradecer que eu já recebi. Isso é uma transformação de mente. Você imagina você começar a andar assim? Você imagina você começar a andar agradecendo o invisível? Por isso que parece loucura. Por quê? Porque você vai começar a agradecer no invisível. Ontem eu estava lá no Extra comprando um peixe para fazer no almoço, e aí um amigo meu, empresário, que não conhece Jesus, ele me viu lá com as mãos para o alto e falando no meio do Extra, enquanto a Mauriane comprava o peixe, e eu fui para o outro lado andar no Extra todinho. Que negócio bom para andar aquilo lá, né? É grande, e lá estava eu, obrigado Senhor, dando graças a... E aí aquele homem não entendeu nada. Por quê? Porque parece loucura. Parece loucura. O homem natural não vai conseguir entender isso, porque isso só se discerne espiritualmente. Amém? Então, eu preciso, diga assim, eu preciso andar em fé, para que a minha mente seja transformada, seja renovada pelo entendimento da palavra de Deus. Tudo vai mudar. Então sabe o que a religião ensina? Eu não gosto de usar muito o nome religião, mas vamos dizer, o legalismo ensina que você precisa suar, sofrer para ter. E a graça ensina o quê? A graça ensina que já é meu, eu preciso possuir. Então são dois tipos de mentalidade: uma que vai receber, e a outra que vai correr atrás do que já é dele. Olha o entendimento. Como que eu vou correr atrás do que já é meu? Já é meu, eu vou correr atrás. E a graça vai me fazer o quê? Levanta as mãos e agradece, porque é seu. A cruz fez isso na minha vida, Jesus me deu isso. Então o que significa? Que Deus já fez a parte dele. A porta do reino de Deus está escancarada para mim. E o que eu preciso fazer? Tomar posse. E qual é o impedimento? Qual é o impeditivo? O fator impeditivo: a murmuração. Então Deus tem grandes coisas na sua vida. Deus tem algo para você maravilhoso. Mas você precisa entender isso. Isso é uma coisa, às vezes, até um pouco difícil. Porque eu costumo dizer que todo mundo pensa que o negar a mim mesmo é só com relação à minha carne, ao pecado. Não. O negar a mim mesmo é quando eu tenho a vontade de murmurar e eu não murmuro. Eu estou me negando, para que a fé opere na minha vida.
Porque às vezes as coisas acontecem de tal forma na nossa vida que o que a minha alma quer expressar naquele momento é a murmuração, é a incredulidade. Mas a minha mente amadurecida e transformada, no momento em que eu ia murmurar, eu declaro a palavra, mesmo não sentindo aquilo, mas eu declaro a palavra. Você é um homem espiritual. Eu declaro a palavra, mesmo sentindo ao contrário. Porque declarar a palavra sentindo a mesma coisa, beleza. Agora, declara a palavra com seu sentimento querendo apontar para outro lugar. Isso é negar. Amém? Então nós vimos que o povo não herdou. E entendemos por que ele não herdou. Porque ele não tomou posse, mesmo tendo uma palavra para tomar posse. A mesma coisa acontece conosco. Eu tenho uma palavra para tomar posse. O reino de Deus está aberto para eu usufruir. Mas aí Jesus ele chega para mim e diz assim: ainda não tendes fé? Você não está entendendo? Agora você precisa ter fé. Porque tudo está pronto. Tudo está feito. Eu já fiz tudo, eu já completei a obra. Eu até gritei tetelestai. Porque agora eu já fiz. E um cenário muito bacana que a gente tem esse entendimento é quando ele chega diante do túmulo de Lázaro. E ele não explode a pedra, ele manda, vai lá e tira a pedra, para que eu possa falar. Então o que Deus está falando para mim? Deus está falando a mesma coisa, eu preciso crer. Como se Lázaro já morreu? Lázaro já morreu, mas eu creio, então eu obedeço, simplesmente obedeço. Porque eu creio, eu vou lá e arrasto a pedra. Mesmo cheirando mal há 4 dias, não importa o cenário, não importa o que esteja acontecendo, não importa o cheiro que isso esteja exalando na minha casa, não importa o que eu estou sentindo ou o que eu estou vendo, não importa as ataduras que estão no corpo de Lázaro, o que importa é que eu vou lá e vou arrastar a pedra, porque o milagre vai acontecer. Amém? Então você entendeu sobre a murmuração. De repente você caiu aqui, já deve ter ouvido falar sobre a murmuração há muito tempo. Mas de repente hoje Deus está me usando para conseguir transferir o dano. O dano. Existe um dano com relação à murmuração. Não que eu vou para o inferno, porque eu estou salvo, Jesus me acendeu, eu estou sentado à direita em Cristo Jesus. Não que eu vá, eu só não vou reinar naquilo que Deus me deu. E eu quero reinar. Quem quer reinar? Diga: eu vou reinar na palavra que Deus me deu. Mais uma vez, eu vou reinar na palavra que Deus me deu. O tempo é now. Entendendo eu reino. E você vai perceber que tudo vai continuar igual lá fora. As circunstâncias vão ser as mesmas, mas eu entendi, e agora eu não paro mais nas circunstâncias, eu passo por elas. Amém? Então vamos lá. E Moisés? Deus também deu a palavra para Moisés. E Moisés também não pisou, não herdou. Por quê? Simples, né? Deus fala com ele, ó, terra que mana leite, terra que mana mel. Fala até da extensão da terra. Mas olha só o que acontece. Eu vou aqui em Deuteronômio, capítulo de número 3. Olha só. E Moisés? A minha discípula Cláudia, cadê a Cláudia? Ela fala que Deus me usa para explicar para ela as coisas que ninguém nunca tinha explicado, entendeu? Aí eu vi, por que Moisés também não herdou a terra? O povo a gente sabe, e Moisés, por que não? Porque vamos lá, olha aqui, olha Deuteronômio no capítulo 3, versículo 23, olha só. Também
eu nesse tempo implorei graças, Senhor, dizendo: Moisés, Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza, a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixe passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Moisés está ali, deixa. A promessa, aí está dizendo: porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu antes me disse: basta, não me fale mais nisso. Sobe ao cimo do Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com seus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. E dá ordens a Josué, e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo e fará possuir a terra que tu apenas verás. Então Moisés só vai ver. Então diga comigo: Abraão percorreu e Moisés viu. Raciocina aí que espiritualmente está acontecendo alguma coisa em tempos diferentes. Conecta. Percorreu primeiro, depois viu, mas depois toma posse. Amém? Está percebendo isso? Então Moisés, ele viu, não possuiu, mas recebeu uma palavra que iria possuir. O que mudou? Aí quando eu vou em Números 13, nós vamos parar um pouco em Números 13. Antes disso, pensa comigo, Moisés era o queridinho do Senhor, falava com ele face a face, andava com Deus, nuvem de glória, coluna de fogo, levantou o cajado, o mar se abriu, passou uma população gigante pelo mar, foi usado por Deus com milagres no deserto, sem contar que ele foi usado por Deus lá nas 10 pragas contra Faraó no Egito. Esse homem e Deus, no momento o rosto dele ficou resplandecente, brilhando. Outro brilho na Bíblia só fala quando Jesus subiu ao monte para orar, mas aquele homem andava com o rosto brilhando da glória de Deus. Já pensou nisso? E esse homem, ele não herdou, não pisou na terra. Então você vê que Deus separa muito isso. Eu posso ter um nível de adoração, eu posso ter um nível de relacionamento, tudo isso está no âmbito da fé, amém? Mas eu posso ter tudo isso, mas se eu não acreditar, eu não herdo na palavra que Deus me deu. Então eu posso ser o querubim da adoração, eu posso ser o bambambam do relacionamento, mas existe um lugar que opera, isso opera em outro lugar, no âmbito da fé. Então eu posso andar com Jesus, eu posso ver Jesus fazendo milagres, curando, mas quando o barco aperta, as ondas começam a vir. Eu andei com Jesus e falei para Jesus: Senhor, não se incomoda que eu pereça? Ou seja, eles andavam com Jesus e não conheciam Jesus ainda. Aí Jesus disse para ele, depois de acalmar a tempestade: vocês ainda não têm fé? Então você vê que é diferente o lugar que opera, o lugar espiritual que opera. Por quê? Porque o acreditar está no meu entendimento, está na minha mente. Por isso a transformação de mente. Amém? Então, esse Moisés que eu acabei de relatar para vocês,
Esse Moisés, ele pediu para entrar e Deus falou: eu não posso. Então Deus escolhe quem? Escolhe Josué. E nós vamos ver por que Deus escolheu Josué. Agora, por que Moisés ele não herdou? Vamos ver aqui em Números, olha só. Números 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Moisés. Agora, depois nós vamos ver o comportamento de Josué, mas esse foi o relatório dos espias. O relatório dos espias. Moisés mandou espiar a terra. E no relatório eles disseram: olha, tem gigante, o povo de lá é muito forte, a terra mana leite e mel sim, mas o povo que está lá é muito forte, nós não vamos conseguir. Aí eu quero fazer aqui um exemplo para você. Vamos fazer assim? O Emerson vai começar a bater palma, aí depois o do lado começa também, só para você entender. E depois a igreja toda vai até chegar lá no rico, lá na porta. Deve ter o quê? Umas 100 pessoas, eu acho. Vamos fazer assim? Vai, Emerson, só para você ver o que aconteceu com Moisés e o que o mundo faz. As palmas é a voz da murmuração, que você vai ver um exemplo. Olha o que o mundo faz conosco, e aí você não aguenta e você se prostra diante da murmuração. Olha isso. Mais forte. Aí Moisés, mesmo ele sendo esse adorador, mesmo ele falando com Deus face a face, Moisés nesse momento ele joga a toalha, por causa do peso que ele não aguentou. O mundo faz isso comigo, desde dentro da minha casa, em todos os lugares. O mundo sempre vai querer gritar no megafone, né? E Moisés não aguentou, Moisés não resistiu. Isso ficou registrado. E Moisés, ele vê a terra, mas não possuiu a terra. Então eu posso ser um homem que tem um relacionamento com Deus. Nós estamos no outro nível aqui. Posso, mas eu posso só ver a promessa e não possuí-la. Por quê? Porque a fé opera na outra região, na minha mente. Quantos estão entendendo? E o grito da incredulidade daquele povo, milhares e milhares de pessoas, começaram a murmurar e pedindo: vamos levantar um capitão, vamos voltar para o Egito. Era melhor ter morrido no deserto. É melhor ter morrido no deserto. Tudo que Deus tinha feito, aquele povo ignorou tudo e pediu para voltar para o Egito, e pediu para morrer no deserto. Isso é murmuração. Eles pediram, e Deus, naquele momento, Moisés, o que eu faço? Eu vou consumir o povo e levanto outro povo.
porque esse povo não vai entrar. E lá na frente Jesus precisa vir. Esse povo não vai entrar. Aí Moisés intercedeu. Mas ele fala algo aqui que nós vamos só para você ver aqui, olha Números 14. Ele falou 30 aqui, versículo 30. Não entrareis na terra a respeito ao qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e salvo Josué. Meu Deus, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Deus fala, salvo só dois. Só dois vão possuir. A palavra vai se cumprir por meio desses dois. Então eu comecei a entender. Tá bom, entendi por que o povo não herdou. Entendi que Moisés também não herdou. Por quê? Apesar de Moisés não ser um murmurador nato, ele deu ouvido aos murmuradores. Como estão entendendo? Como estão entendendo que a minha alma é receptiva à murmuração? E se eu começo a andar com murmuradores, ela vai aceitar a murmuração dos murmuradores. E eu vou querer começar a murmurar também. Embora eu não esteja murmurando, mas se eu me alimento dia a dia. Interessante que a ciência diz que você é as 5 pessoas que você anda, né? Se você está andando com pessoas para baixo, você vai ser para baixo. Se você está andando com pessoas para cima, você vai ser para cima. Então, se você está andando com a voz da incredulidade, com pessoas que murmuram, eu quero dizer uma coisa: se você não vai conseguir vencer isso, sai daí, procura outro lugar para você andar, porque a sua alma é receptiva a isso, ela aceita isso, e aí você vai começar a concordar com aquela voz. E se você começa a concordar, eu quero te dizer o seguinte: a concordância da murmuração de outros está no mesmo nível que se eu estivesse murmurando, a nível de incredulidade. Vocês entenderam o que eu falei? Alcançaram o que eu falei? Está no mesmo nível. Eu começo a andar e concordar com os murmuradores, eu entro dentro da família dos murmuradores. Então Moisés, apesar de não ter murmurado a palavra, ele aceitou o relatório. Você aceita o relatório? O relatório que todos os dias insiste em chegar na minha vida, né? Então tá bom, eu entendi. Agora, Deus elege Josué. Deus elege quem? Elege Josué. Então ele salva esses dois. Todo o resto do povo vai rodar 40 anos, mas salva esses dois. Uma multidão. E aí isso me chama a atenção, porque eu preciso entender, para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida, qual foi o comportamento do povo, eu entendi. Qual foi, no âmbito da fé, qual foi o comportamento de Moisés, eu também entendi. Agora, qual foi o comportamento de Josué?